primeiramente agradecer, né, pela oportunidade, né, de nos receber para nós termos uma conversa, né, juntamente com o pastor, assim como a mãe pastora. Essa conversa que nós vamos ter, queremos saber, né, da vida ministerial do pastor, para servir de motivação, servir de inspiração de vários filhos, né, que o pastor criou, juntamente com a mamã. Então nós achamos necessário, né, saber um pouco da vida ministerial ou do historial do pastor. Primeiro, quero permitir ao pastor, assim como mamã, para poder falar primeiramente quem o pastor é, pelo nome, assim também para a mamã falar também pelo nome, para todos aqueles que poderão nos assistir, ou todos os telespectadores, saber exatamente primeiro com quem estamos a conversar. Sim, sim. Agradeço pela oportunidade. Eu chamo Dr. Filho, venho do seminário. Como ministério pastoral, conheci a Cristo no Ministério Pastoral. Assumi em 1994, fiz casamento, mamã aqui, mamata, Ronaldo aqui. Em 1990, recebi uma chamada tremenda. Eu fui preparado no Futuro de Dubai. A igreja me candidatou para ser pastor. Na quinta-feira, votação. E eu dali fui no tipo de oração. E voltei à igreja a ser chamado no conselho pastoral para consagrar como pastor. Dali, eu consegui voltar as 2 vezes. A igreja houve necessidade de escrever carta para mim, me convidar para ser pastor local. Eu aceitei, os pastores vieram me forçar como pastor em 2007. Aí comecei a servir a Deus como pastor até data 2. Okay. Sim. A nossa mãe, talvez falar para os telespectadores, né? Primeiramente o nome, né? E também explicar em poucas palavras como foi a sensação de primeira vez, né? Ter a cara metade como pastor, e qual foi essa sensação de saber que na verdade terei uma vida com um homem que teve um chamado pastoral. Eu sou Maria Okay. Todos
Ok. Pastor Henrique, duas chamadas, não foi fácil, mas quando ele fez chamada, se entregou, começou a fazer mas sempre eu, às vezes a dizer não, mas eu vou dizer assim. Vamos orar, foi consagrado, foi primeiro examinado, aprovou. Pastor, por mais companhia, eu considero, eu pastor, estava no Instituto Lógico do Pastor. Eu quase pai. Estava sempre nada ao lado. Boa de formação, né? Ok. Pela formação teológica, tem que haver pouco. Tem que ter um padrinho. Tem que haver pode ajudar, né? Exatamente. E a orientação, foi pastor mais juvenil. Então, praticamente, o pastor do mais Estefania foi quem deu a direção, quem estava a orientar o pastor após a sua formação. Toda a minha formação. Umas coisinhas, né? Que Exatamente. dá para ainda dar mais um conhecimento. Ok. Eu creio que nenhum pastor com mais Estefania, nesse momento, sente-se orgulhoso Já sente de orgulhoso. ter formado um filho. Não é fácil, Não é na fácil. verdade, orientar alguém, Orientar alguém, permanecer. sim. Exatamente. Não só orientar para ser pastor, orientar para um pouco conhecimento daquilo que às vezes lá no porque no conselho o exame Ok. aparece disciplina. Ok. Essa disciplina nós ficamos despercebidos, já como pai, ela tem que aplicar um pouco. Ok. É, Então podemos aqui tentarmos Como perceber conselheiro. que o pastor Tomás Zephanias também participou na ideia do casamento. Do casamento do pastor Efraim. do conselho, né, do mentor de pastores. Exatamente. Que ele participou, estava passo a passo. Ok. Havia outros pastores, né? Pastor Gemus, pastor Arão, pastor Melo, pastor Fonseca, Tempo. Havia muitos pastores, mas só que ele, pastor de família, estava. Mas só que ele mesmo foi o pai de gritar algumas coisinhas. Ok. Para não gaguejar, né? Exatamente. Mas, sendo como pastor, para permanecer firme, algumas vezes é complicado, né? Posso até dizer que um membro se tornar membro para sempre é um desafio. Então, para pastor, também se tornar pastor para sempre ainda é um É um desafio desafio maior maior, também. sim. Então, qual tem sido a prática, né? A rotina ou costume que o pastor tem feito dia após dia para ainda permanecer firme na palavra?
Por exemplo, esses costumes, provavelmente se poder partilhar, muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, poderá também servir de exemplo para também passar a mesma rotina, de modo a permanecer firme, né, na vida cristã. Eu, na verdade, sei que é um grande sacrifício. Eu também, como cristão, sei disso. Mas para ser pastor, ainda difícil ainda. Mas então, como pastor, quais são esses costumes, né? Esse afazer que o pastor tem feito a seu dia a dia para permanecer ainda firme? Ora, a primeira coisa é a oração. A oração que me ajuda muito. Se as coisas forem piores, né? Eu passo a ser oração ajuda. Uma das coisas também é fé. E outra coisa é comunhão com a igreja. Ouvir que a igreja relata, né? Ver, ser acompanhado com inteligência e sabedoria. Porque a Bíblia diz que dançaram todos os dons que a pessoa tem, mas alguns dons têm para ajudar o seu ministério. Exatamente. Né? Tem que ser assim. Por isso que esse desafio é encarado dessa maneira. Eu costumo avançar dessa maneira. Oração, jejum e a palavra de Deus. No momento difícil, tenho usado esse instrumento. Oração, jejum e a Bíblia. Ser como minha companheira na luta para vencer. Esses são instrumentos que eu uso para luta dia a dia. Ok. Essa pergunta vai para mim particular, claro que o pastor também poderá responder, mas na vida ministerial do pastor, não aqui falo como filho dele, né? Não falo aqui como filho do pastor, mas eu falo como alguém que não conhece o pastor. Quais são os possíveis desafios, né, que tenham surgido, né, dia após dia? Eu creio que todo compromisso exige sacrifício, né? E mesmo para os que estudam na escola, exige algum sacrifício que eles devem sacrificar. E assim também como a vida ministerial, existe também sacrifício. Quais são os desafios que tem tido dia após dia e de algum outro modo, se o pastor, assim como a mãe pastor, pode não conseguir prevalecer em Cristo, porque existem desafios muito fortes na vida de cada um, muito mais na vida ministerial, que pode afligir a nossa fé. Quais são os possíveis desafios que o pastor, assim como a mãe pastora, tem encarado, né, nesta vida ministerial, juntamente com o pastor Ernesto? Nada puxa a
também da Bahia, Como você vê, estou passando. Estou passando. Eu já não consigo mais. Às vezes aparecem essas palavras depois. Mas quando está em Cristo, você pode ver, fizemos juramento, virar Deus, fizemos juramento. Nada nunca parar. Estamos todos aparece. Estamos todos. Como está? Muita gente nós chegamos é um desafio muito grande. Que Jesus fez. Conhece Deus, né? Esse era escravo. Esse era escravo. Nós estamos para os homens, para Deus. Eu pensou de ser servo, ser escravo. É Deus. E Paulo diz que escravo. Sim. Creio que também os jovens possam levar esse nosso exemplo, apesar mas tudo falha também, né? Falha também, mas tudo também como A diferença é que existe que é ministério. E você que existe que é ministério. Apesar de outros membros que não tem ministério. Não tem ministério. Outros ministérios. Quase. Aí na manga, eu convivi com ela.
Você sabe quem foi o primeiro jovem? Já foi o primeiro jogo. O primeiro jovem a converter e o primeiro jovem a fazer casamento. Oh, poder ser pastor, né? Não, você vai ser o primeiro a conhecer a Cristo em 1982. Eu fui o primeiro jovem a fazer casamento. Uau. Quer dizer, é um exemplo, claro. Não é para duvidar, não. A minha chamada escola para Deus não é fácil. Que é vontade. Né? Quando você tem vontade, você. Quando você tem vontade pode ter arte. Né? Ok. É vontade. Isso você está fazendo é vontade. Não é obrigatório. Aí tá. É vontade. Então, o que quando for a vontade, o que faz Deus? Ajuda. Ajuda. É a vontade de tudo que eu faço. Mas qual é a mensagem, né? Como líderes, como pastores, como orientadores, né? Qual é a mensagem que pode deixar em todos aqueles que nos assistem neste exato momento, que desejam ser pastores? Eu me lembro muito bem, pastor, na nossa conversa ao lado, o pastor disse que ser pastor não é para quem quer, para quem pode. Então, qual é a mensagem que pode deixar para todos aqueles que desejam ser pastores, para que sejam pastores bem-sucedidos, pastores íntegros e dedicados às ovelhas, né, na qual vai ser confiado com Deus? Qual é a mensagem que o pastor, assim como a mamã, pode deixar para esses jovens, esses adolescentes, esses pais e mães que desejam ser pastores no dia de amanhã? Será que é algo tão simples? O que pode esperar, né, desta missão de pastorear? Pastor, deixa eu primeiro falar. Ok. Para a mensagem deixar para os jovens. Sim. Em primeiro lugar, você tem que ser diferente do mundo. Em segundo lugar, você tem que ser diferente. A pessoa respeitosa e amar a todos. Amar a todos, não. Você deve matar o inimigo. Ser uma pessoa pura no coração. Não ser orgulhoso. Quando é orgulhoso, você não vai nada. Quem deve ser como deve ser como Para ser exaltado. você não sabe amar. Uma coisa que ele acrescentar. Não pode ser ambicioso. Aceita ser humilhado para amanhã ser exaltado. Não fica eu. Vou falar o que falou a primeira pergunta.
ficar com eu disse, não é ficar com ele, vai andar nas vidas casadas. Vai encontrar boas irmãs, vai andar boas irmãs. Por que tu vai ficar com ele? Deixou a sua família, a mãe a procurar, mas mãe, o que me procura? Está aqui a minha família. Como eu também, ele vai andar com muitas mães deles. Não é dizer que a questão mulher dele, a mulher sou eu. O pastor não pode ficar por duas coisas. Eu sei dizer, mesmo andar com uma mãe, não é mulher, mãe, mas a mulher é mata. Amém. Um jovem tem marido ou irmão, vou dar um irmão caro, mas ser um pastor. As coisas não podem ter ciúme. Se é um jovem que está namorado com o irmão, ele não pode, essa mulher não pode ter ciúme. Ok. Não pode ter ciúme com o irmão, claro, porque ele está fazendo o ministério de Deus. Então, assim significa que quando é pastor, também esposa conta. Ok. E não pode ficar com outra coisa engraçada. E ajudar o ministério dele. E até hoje, Uma das coisas que eu queria ajudar os jovens na mensagem, Ok. que Deus, desde o princípio da criação até agora, sempre procura os meninos obedientes. Abraão foi obediente, foi pai da nação. Ok. José foi obediente, foi governador. Deus nunca escolhe a pessoa desobediente. Ok. O que é ser desobediente? Nas bebidas, na prostituição. Deus não escolhe essas coisas, e abominações, essas coisas é pecado. Então, para você deixar de ser um líder, seja de igreja, seja em casa, com a sua família, tem que ser obediente. Esse é o primeiro exemplo. Porque Deus, quando fez o homem, não deixou só fez a mulher. Você também vai ser um líder, tem que ser uma companhia, mas tem que ser oficialmente. Quando falamos oficialmente, estamos falando casado, não existe entrar na igreja. Isso tem que ser oficialmente. E também ter uma formação teológica, conhecimento. Porque você diz no princípio que eu falei que nenhum indivíduo pode ser um líder sem formação. Quer fisicamente, espiritualmente, tem que ter essa formação. O que você vai dar por? Os pastores, antigamente, antes de fundar a igreja de Jesus, ele levava as ovelhas no campo para passear, para pastorear, procurar capim, né? Então, isso mostra também que um pastor tem que ter um conhecimento em tudo. Só que os meios não temos. Temos que estudar para ter o conhecimento, ambas partes. Conhecimento físico, conhecimento bíblico. Para melhor. Agora, cabe dizer agora, irmão, que pode um dia preventor ser chamado para falar sobre o casamento. Não é isso? Isso é casamento. Você tem que ter conhecimento. De fato. Tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, não é possível. Eu sei que uma vez, o jovem lá, acho que foi na missão de ferro, que foi, a pastora estava lá, a dizer, foi deixado uma pergunta. Temos dois líderes que não fizeram casamento. E dizemos,
Então, você tem que fazer tudo, ser casado, ter formação, ter conhecimento, tem tudo. Então, o jovem deve fazer isso, ser alinhado em Deus, ser obediente, ser humilde. Como a mamãe disse aqui, Jesus, porque às vezes diz que o Senhor está para ele, quem vai ficar aí por isso? Jesus pegou uma criança, aquele que ser maior, entrar durante isso é como criança, ser humilde. Daí Mateus 5, deve entrar de medo. Né? Então, o jovem deve ser humilde. Humilde não só, é só como mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Não é assim? O jovem tem que ser assim. Respeito também, a reverência. Com Deus e reverência com mais gente. Veja o jovem quando ele chega na igreja. Os mais velhos estão de pé, o jovem está sentado. Que exemplo? Na verdade, há muita informação aqui. Sim. Muita informação. Isso você está fazendo, ser obediente. E também ser humilde. Né? Você diz, esse serviço para quê? O que eu vou ganhar com isso? Então aí não pensam como jovem, lembrar o exemplo de José lá no Egito, por causa de Potifar. Tudo que passou em José foi obediente. Quem conhece a história de José, caso do Potifar, ele conseguiu vencer até ser governador. E assim como Deus chama, escolha os jovens, Deus era esse chamado, essa escolha. Eles são obedientes. Mas uma das coisas que Deus procura essas pessoas, né? Você hoje em dia não vai um jovem passar tempo, primeiros 10 minutos na leitura. Não aí no Facebook, não aí no Twitter. E Deus, como você vai te chamar? É verdade. E na verdade, muita informação que aqui tivemos. Talvez deixar esse tempo, né, para felicitar, né, Natal, a família, mandar cumprimentos, né, na família, né? Aqueles que acham melhor mandar esse cumprimento, então vou deixar esse tempo, né? O pastor, assim como mamãe, poder felicitar, né, a família e mandar cumprimentos também à família. Então, agradecer a Deus pelo espaço. Nós estivemos aqui. Essa é a entrevista. E desejando Feliz Natal e boas entradas. E saudações para toda a igreja, família, e continua com esse trabalho. E a gente abençoar muito. É uma bênção seguir a Deus. Continua esse trabalho. Eu sei que é um desafio, né? Nós falamos disso. Daqueles vai dizer, mas daqueles vai dizer, por que fazer esse trabalho? O que vocês ganham desse trabalho? Continua. Deus vos inspirou. Eu também. Porque Deus procura os obedientes. Não procura desobedientes.
desde a criação até agora. Os primeiros homens que falaram com Deus não tinham Bíblia. Era como se fosse um fio. Né? Falava com Deus. E esses homens eram obedientes. Abraão, Enoque, muitos outros que nós conhecemos também. Então, e por essa razão que Deus também faz a vontade dele. Mas não esquece, talvez, você é odiado, você é amado, é muito mais da maneira como nós estamos. Ser pobre, devia ser um pastor rico, tem carro, tem tudo, né? Mas é rico em Cristo. Aí está. Vamos ver. Amém. Amém. Somos ricos em Cristo, independentemente. Então, muito obrigado. Não esqueçam de saudações da igreja para vocês, boas entradas, saídas, né? Para ser João próspero, né? Para servir mais a Deus. Mas nós também temos que pedir a saúde, né? É mais importante. Toda a família, não é assim? Muito obrigado. E continue. Também agradecer, ponto por nos receber. E outro ponto também por aceitar, né? Ter um momento dessa natureza. Creio que não é fácil. São pouco dentre muitos que aceitam um convite dessa natureza. E desejar também Feliz Natal para a pastora, assim como mamãe, família toda e toda a família Batista também que estão nos assistindo nesse momento. E para todo mundo. E muito obrigado pela sessão que nós tivemos. Obrigado por nós. Até no princípio, antigamente. Eu sei que esses homens querem me incriminar. Mas no meio, você sempre, quando for obediente, você ganha. É uma boa experiência, boas palavras. Quem sabe, palavra vai